Olá, professores, bom dia, como vocês estão? O tema da nossa trilha formativa hoje é o trabalho com habilidades no componente de filosofia para gerenciar o ensino-aprendizagem. Então, a ideia nossa aqui é darmos 4 dicas para você, professor, analisar a estrutura de uma habilidade para você desenvolver o seu plano de aula, pensando aí na articulação entre habilidade, competência, objetos do conhecimento, temas transversais, competências socioemocionais. Então, a estrutura de uma habilidade, ela é importantíssima para você avançar aí nesse processo. Pensando em uma habilidade, eu escolhi essa que vai da primeira série de ensino médio até a terceira série, atende toda a área de ciências humanas, principalmente no caso aqui, filosofia. A habilidade está aparecendo aí na tela para vocês. Essa habilidade e esse objeto do conhecimento que você está vendo aí, eu peguei no currículo paulista. E para mostrar o alinhamento que existe entre o currículo paulista e os materiais de apoio, eu peguei também aqui essa mesma habilidade, esses mesmos objetos do conhecimento no material de apoio Currículo em Ação, a primeira série do ensino médio. Então a ideia aqui é analisarmos a estrutura dessa habilidade dentro da área de ciências humanas, no currículo de filosofia, na primeira série do ensino médio, no primeiro bimestre, tendo como ponto de partida o currículo paulista e o material de apoio Currículo em Ação. Então a primeira dica que nós damos aqui para você, professor, é entender a estrutura de uma habilidade. Ora, quando você entende a estrutura de uma habilidade, você pode aplicar essa regra também para as competências, quer elas gerais ou socioemocionais. E a estrutura de uma habilidade ela está dividida em 3 partes. Primeiro, tem o verbo ou os verbos. Segundo, você tem o complemento do verbo. E em terceiro, você tem os modificadores. Essa coluna do meio que você está vendo, que está vazia aqui, na próxima página, nós vamos preenchê-la com a habilidade que nós escolhemos aqui, ok? Mas o que é importante você entender também? Na terceira coluna, nós temos, em relação ao verbo, indica o processo cognitivo do enfoque. A segunda linha da primeira coluna, o que ela trata? Ela indica o objeto do conhecimento, temática e conteúdo da habilidade. E a terceira linha da primeira coluna, que são os modificadores, o que ele vai mostrar, o que ele vai revelar nessa habilidade? Indicam o contexto espacial e temporal, especificando a temática. Então, professor, toda habilidade do currículo paulista, que está alinhada com os materiais de apoio, ela tem essa estrutura. Essas 3 partes, que quando nós jogamos para essa habilidade que nós estamos trabalhando, fica dessa forma aqui, ó. Quais são os verbos dessa habilidade? Identificar, analisar e comparar. Olha eles aqui. Quais são os complementos desse verbo? Aí eu vou seguir aqui a linha da habilidade. Diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens. E qual é o modificador dessa habilidade? Com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Qual é a intenção de nós mostrarmos para vocês aqui a estrutura de uma habilidade? Eu penso que a nossa intenção aqui, como já foi dito, é garantir que você, professor, que vocês, professores, consigam olhar para a habilidade e realizar o estudo, ter a compreensão dessa estrutura da qual ela é formada, tanto a habilidade quanto as competências. E também para avançarmos na nossa segunda dica. A segunda dica aqui está relacionada com a flexibilidade que a habilidade e o objeto do conhecimento proporcionam. Quando você olha para essa tela, você vê aqui a habilidade
relacionada com o objeto do conhecimento ou vice-versa, e também nós preparamos flexibilidades possíveis dentro desse movimento. Primeira flexibilidade, o comando verbal da habilidade. No caso dessa habilidade, nós temos 3 comandos, 3 verbos que podem, dentro do processo, diferenciar a sua atuação com o estudante. O que eu quero nesse momento? Que o meu estudante identifique algo, eu quero que ele analise, eu quero que ele faça comparações. Então são verbos que vão definir a sua ação dentro do seu plano de aula. A segunda flexibilidade é a diversidade de trabalho que podemos elaborar a partir do complemento do verbo na habilidade. Olha que interessante. Quando eu analiso os verbos e quando eu vou para o complemento do verbo, eu tenho aqui a seguinte frase: diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão. Esses verbos e esse complemento, eles ainda não dão uma certeza de que essa habilidade está realmente direcionada para a filosofia na área de ciências humanas. Eu chuto aqui, arrisco a dizer que lendo somente os verbos e o complemento, eu diria que essa habilidade seria de linguagens, no componente de língua portuguesa. Porém, essa pluralidade, essa flexibilidade, ela nos dá condições de interagirmos com componentes de outras áreas. Por exemplo, língua portuguesa. Afinal de contas, eu, enquanto professor de filosofia, dentro do comando dessa habilidade no complemento verbal, eu tenho que orientar o meu aluno a entender diversas linguagens. E essas diversas linguagens podem se relacionar com o verbo identificar, analisar e comparar. Vamos ver a terceira flexibilidade, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nos modificadores da habilidade. Eu chamo a atenção para essa terceira flexibilidade, por quê? Porque nós, professores, nós estamos amparados na Constituição Federal, no artigo 206, e na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394 de 1996. Lá no artigo 3 da LDB, nós temos a autonomia do que chamamos de liberdade de cátedra. Veja aí a definição na tela do que é liberdade de cátedra. Vamos ver a definição de liberdade de cátedra que está implícita na Constituição Federal no artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas. Na sequência, vamos ver o que está implícito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, no artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Finalizando, vamos ler agora o trecho de um artigo escrito pela pesquisadora da PUC, Cláudia Mansani Oledo. A liberdade de cátedra ou liberdade de ensino nada mais é que um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. Enfim, é a liberdade plena que os professores possuem de discutir diversos assuntos que entendam importante para o ensino em sala de aula e em seus grupos de pesquisa ou estudos. Liberdade de cátedra está diretamente relacionado ao que nós chamamos de pluralismo de ideias. Então, quando eu olho para os modificadores dessa habilidade e eu corro os meus olhos para
os objetos do conhecimento relacionados com essa habilidade, eu consigo identificar uma possibilidade de interação tanto no componente de filosofia, quanto no de história, geografia e sociologia, podendo até extrapolar a área de ciências humanas. Então, essa condição que eu tenho de interagir com outros componentes, de causar uma interdisciplinaridade, de apoiar o meu estudante, essa condição que eu tenho de olhar para o meu objeto do conhecimento e poder inserir aqui aquilo que eu entendo que é necessário para aquele momento, tanto de um filósofo ou dois filósofos, de um período da filosofia, de uma investigação de um campo filosófico. Essa pluralidade de ideias é que dá essa flexibilidade dentro dos documentos que nós utilizamos para o nosso trabalho, da nossa prática no dia a dia em sala de aula. A nossa terceira dica agora, ela está relacionada com o conjunto alfanumérico que compreende a composição da habilidade. Esse código que vocês estão vendo aí na tela, esse aqui, ó, ele define o segmento, o ano e série em que a habilidade vai ser desenvolvida, a área do conhecimento e a competência que faz relação com essa habilidade. Facilita a vida do professor, por quê? Porque nós também preenchemos documentos e quando nós precisamos pesquisar uma habilidade para inserir em um documento ou até mesmo para encontrar a sua convergência com outras habilidades e outras competências, esse código ele é de grande utilidade. Finalizando a nossa trilha, vamos entrar agora na quarta dica, que é identificar a interdisciplinaridade e espiralidade na estrutura de uma habilidade. E para isso, eu quero mostrar aqui duas maneiras que facilitam o nosso trabalho quando vamos identificar a interdisciplinaridade em uma habilidade. A primeira é analisarmos os materiais de apoio e o currículo paulista. Eu sou professor de filosofia na primeira série do ensino médio, mas eu tenho que entender que nós temos algo chamado educação básica, que vai desde os anos iniciais até o ensino médio. Quando eu tenho a compreensão das outras séries, dos outros componentes da minha área, entender como que funciona na segunda série, na terceira série, mesmo que eu não seja professor, para que eu possa, de certa forma, contribuir, garantindo que esse estudante avance e tenha ali o mínimo de habilidade para continuar os seus estudos, mesmo que eu não seja professor da segunda série, quando eu tenho essa compreensão, aí sim eu entendo a importância da interdisciplinaridade. E isso eu posso alcançar estudando os materiais. Porque quando você acessa o currículo, ele te dá todas as séries do ensino médio. Os materiais que possibilitam esse estudo, eles estão na plataforma da IFAP. É só entrarmos lá e estudarmos. O professor ele tem essa responsabilidade, né, de sempre ser um estudante, né? Para nós professores, principalmente, isso nunca acaba, né? A gente sempre está adquirindo novos conhecimentos. E para isso, né, é que esses materiais estão disponibilizados. Muito bem, a nossa segunda possibilidade são as interações pessoais que nós temos no ambiente em que estamos trabalhando, no caso a escola. Nós temos ali espaços e tempos pedagógicos que possibilitam a discussão na área do conhecimento e até mesmo em outras áreas, né? Extrapolando aí esse movimento para discutirmos o avanço do trabalho dentro da interdisciplinaridade. Mas para que isso aconteça, a nossa prática tem que ser mudada. O ambiente da escola ele é multidisciplinar, mas nós podemos mudar isso com a nossa prática pedagógica utilizando os materiais que nós temos em mãos. Um outro aspecto é a espiralidade. E para exemplificarmos a ideia de espiralidade, nós trouxemos aqui a habilidade que estamos trabalhando desde o começo da trilha, elencada aos objetos do conhecimento dentro da área de ciências humanas. Olha aqui, eu tenho objetos de filosofia, geografia, história e sociologia. Então, essa espiralidade ela proporciona que eu, professor de ciências humanas, consiga alinhar com os outros professores
para juntos trabalharmos o desenvolvimento dessa habilidade, no caso aqui, na primeira série do ensino médio, utilizando objetos do conhecimento que vão enriquecer a aprendizagem do estudante. Digo enriquecer por quê? Porque o enriquecimento se dá através de uma intencionalidade. Quando nós, professores, nos unimos e discutimos aquilo que vai ser trabalhado para não ter um choque ali de objetos do conhecimento e tornar a aula cansativa. Então, para que a minha aula seja interessante e para que eu não prejudique a aula do próximo professor que virá, por exemplo, se for de história, eu tenho que ter esse alinhamento. Porque senão pode ser que o professor entre e atue dentro do mesmo objeto do conhecimento e acabe tornando a aula cansativa. Então a espiralidade, ela proporciona que eu avance com a habilidade até um determinado momento, que eu volte com a habilidade. Ela proporciona que eu pense como eu vou avançar dentro dessa proposta nas outras séries. Por quê? Porque essa habilidade aqui, em especial, como eu já disse, ela se repete, é recorrente da primeira série à terceira série. E ela transita todos os componentes da área de ciências humanas. Então essa é a ideia de espiralidade. Entender que eu, professor, eu tenho que ter um conhecimento de até onde eu posso ir com o objeto do conhecimento dentro da habilidade, para que depois eu consiga avançar ainda mais, voltar, transitar em todas as áreas do conhecimento, para que a minha aula e a aula dos meus pares sejam enriquecidas com essa diversidade, com esse pluralismo e tornem o ambiente da sala de aula prazeroso para que o estudante aprenda. Então essa basicamente é a nossa dica aqui dentro da nossa trilha formativa da área de ciências humanas no componente de filosofia. É claro que nós não vamos ficar só por aqui, eu pretendo avançar nessa discussão, mostrando aqui dentro dessa habilidade como que eu construo um plano de aula, como eu utilizo as competências socioemocionais, como eu desenvolvo temas transversais, como que eu trabalho, por exemplo, as datas comemorativas dentro de um bimestre, como que eu desenvolvo projetos com outros professores. Então tudo é possível e nós vamos tentar aqui avançarmos nesse desafio. Um ótimo dia para vocês, professores.